Deus lhe bendiga, amados. Estamos muito felizes de estar aqui. Obrigado, pastor Camão, por nos abençoar. Tenha a certeza que a nossa vinda aqui, o Senhor tem usado a sua vida, pastor e a pastora e o ministério, para nos abençoar. Somos muito abençoados pelo fato de estar aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para este dia, orando a Deus, pedindo a Deus a direção para falar. Eu quero falar e quero para isso, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo número 1, por favor. João, capítulo 1, vamos ler o versículo 35 diante. João, capítulo 1, versículo 35 diante, por favor. Vamos ficar de pé um minutinho, vamos ler a palavra, logo depois você está sentado. João capítulo 1, versículo 35, diz assim a palavra: no dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram aonde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João e o havia seguido. Este, versículo 41, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Versículo 42, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos ler outra vez versículo 42. Quando dice, ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Amém. Pode se sentar, obrigado. Eu quero falar nesta manhã acerca de um tema que Deus colocou no meu coração: um chamado transformador. Um chamado transformador. Deus usou a vida de André para que Simão Pedro conhecesse o Mestre, o Senhor Jesus. O seu próprio irmão falou para ele acerca de Jesus, e não somente falou, mas também fez um convite, fez uma invitação, falamos nós lá em Colômbia, um convite, e o trouxe. A palavra diz que ele trouxe a Simão e falou: Jesus, aqui está meu irmão. Quando Jesus olhou pela primeira vez a Simão, a palavra foi a seguinte: tu serás. Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Esse chamado transformador acontece na vida. A natureza mesma que Deus criou tem muitos exemplos. Por exemplo, a borboleta, pode continuar. A borboleta é um caso particular de transformação, não é verdade? Nós estamos vendo aí uma imagem. Como se chama? A lagarta. Pode continuar. A próxima. Qual é? O casulo.
gente fala outro nome lá em Colômbia, é diferente, tá bom? Mas aqui está o casulo. E agora nós estamos vendo aqui uma linda borboleta. O efeito transformador desse animal, a borboleta, é um fato de Deus falar conosco que na vida as pessoas podem ser transformadas pelo poder de Deus. Que Deus tem poder para transformar o coração. Que Deus tem poder de transformar uma vida. E já escutamos aqui durante esta manhã testemunhos de como Deus transforma. O pastor Edivaldo estava falando da irmã Lídia. Esse poder transformador de Deus na vida de um homem, na vida da mulher. Como Deus transforma. E cada um de nós somos uma prova disso. Deus transforma a mente e o coração da vida dos homens. Agora, eu estava meditando na vida de Pedro. Eu vou falar um pouquinho, não pretendo falar tudo, mas eu vou falar um pouquinho de Pedro. Como foi que Deus pegou este homem e fez uma transformação especial? Pedro chegou diante de Jesus e a primeira palavra, e chama a minha atenção, que a primeira palavra que Jesus fala para ele é uma palavra de transformação. Tu és, tu serás. Tu és, tu serás. Essa palavra é uma palavra de esperança na vida de Pedro. Porque quando a gente começa a estudar as escrituras e observar quem era Pedro e quem foi Pedro, então a gente fala: Deus tem poder para transformar qualquer coisa. E transformou a vida desse homem. Agora, Lucas capítulo 5, leia comigo por favor. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 1 diante. Lucas 5, vamos ler a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo número 5, versículo 1. É um texto muito conhecido. O pastor Edivaldo tocou este texto sexta-feira passada, quando estava aqui ministrando a palavra. Versículo 1 diz: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O que estavam fazendo? Lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro postrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele,
e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo, também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, e eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Que falou? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Este acontecimento está falando também de uma palavra de esperança na vida de Pedro. Eu estava olhando como é que Deus faz na vida do homem uma transformação. Esse chamado que Deus faz na vida do homem para transformar. E o primeiro que eu encontrei é que Deus sempre vai tratar primeiro com o caráter, o ser. Antes de o fazer é o ser. E Deus tomou a Pedro e no seu caráter. Qual era o caráter desse homem chamado Pedro? Pedro tinha muitas situações no seu caráter que precisavam ser trabalhadas por Deus. O seu caráter tinha que ver com sua forma de agir, com seus sentimentos, a sua forma de pensar, o seu comportamento. Sabe, eu tenho aprendido que um pensamento gera um sentimento e um sentimento gera um comportamento. Pedro estava sendo tratado por Jesus. A primeira palavra que Jesus fala para ele: tu serás um homem diferente, Pedro. E Deus toma isso. Deus toma a nossa vida. E Ele começa a trabalhar. Como a palavra diz em Jeremias capítulo 18. O oleiro que trabalha no barro. E começa a trabalhar naquele barro. Mas o barro, a palavra diz em Jeremias capítulo 18. Que Jeremias está observando ali, estando na casa do oleiro, como aquele barro na mão do oleiro se desfaz. Se desfaz. Mas Deus fala para Jeremias: fica de olho, não vai embora. Fica aí observando. O que acontece? O oleiro pega de novo, esse mesmo barro, e faz um vaso, uma vasilha melhor, segundo o oleiro está pensando e está. Esse é o nosso Deus. Deus transforma a vida do homem. E esse chamado é para todos nós. Agora, pastor, você fala: eu não preciso ser transformado. Eu já tenho a Cristo. Eu já aceitei a Jesus como meu Senhor. Cristo está no meu coração. Mas eu tenho aprendido no decorrer da vida cristã que cada dia, que cada mês, que cada ano, Deus está à procura de trabalhar no meu caráter para ser uma pessoa melhor, um homem melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um esposo melhor para a glória de Deus. Que Deus continuamente está me confrontando, Deus está continuamente trabalhando comigo. Deus, nós que estamos aqui, não somos um produto terminado. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está colocando a sua mão e trabalhando no nosso caráter, tirando aqueles pensamentos que não fazem parte da sua vontade, aqueles sentimentos. Sabe que Deus falou para Simão: não temas. Quando ele viu aquele milagre de multiplicação dos peixes, ele ficou com medo. E Jesus falou: não temas. Mas o interessante desse não temas é que agora Jesus está falando algo mais poderoso, que eu não sei, eu me coloco na vida de Pedro. Eu não sei se esse não temas
Foi para, tipo, para dar sossego ou para dar mais, ainda mais temor? Porque agora Jesus fala: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. E agora Deus está lançando uma palavra. Escuta, Deus está lançando uma palavra poderosa no chamado que Deus está fazendo com ele. Você é um bom pescador de peixes. Você tem sua própria barca, você é um empresário, você é um homem bem-sucedido, você conhece muito bem o trabalho da pescaria. Mas agora, Simão, você vai deixar o seu trabalho, a sua barca, as suas redes. Você vai deixar tudo que você já conhece, tudo aquilo que você já sabe na tua vida, aquilo que você é um experto, você é uma pessoa, puxa, mas agora vai deixar isso de canto. E você agora vai ser um pescador de homens. Sabem, Deus ainda continua trabalhando no teu caráter, no meu caráter. E Deus está fazendo em todos estes dias e em todo este processo. Deus está tirando e falando: tem mais. Eu ainda espero mais de ti. Eu estou esperando que você acredite que eu posso fazer mais contigo daquilo que você já tem feito. Ainda eu estou trabalhando. Mas como assim? Deus continua trabalhando. Deus está chamando. E eu falo nesta manhã com o temor de Deus no meu coração. Deus está falando com pessoas nesta casa. Deus está falando com jovens. Deus está falando com adolescentes. Deus está falando com famílias. E Deus está chamando homens e mulheres para continuar dando compromissos na obra, no ministério, no chamado que Ele tem conosco. Deus está chamando. Deus está falando: ainda tem mais. Ainda tem mais. Ainda tenho mais para fazer contigo na terra. E eu creio, porque quando eu cheguei nos caminhos de Deus, eu cheguei da mesma forma que você chegou, do mesmo jeito, em uma cultura diferente, um lugar diferente. Mas eu cheguei na casa como aquele que experimentou uma transformação de parte de Deus. Comecei a conhecer a palavra, a congregar, a frequentar os cultos na minha igreja local. Mas Deus começou a falar comigo, a me confrontar, a falar: tenho eu um mistério contigo. E Deus começou a falar comigo na minha intimidade, no meu tempo só com Deus, eu sozinho lá. E Deus começou a falar, e Deus começou a usar meus líderes, as pessoas que estavam mentoreando a minha vida espiritual, e eles estavam acreditando que Deus tinha mais. E eu me lembro, eu fui batizado no mês de maio do ano 93. E eu me batizei um mês depois. A liderança dos jovens, o líder dos jovens, o pastor dos jovens, falou comigo: Giovanni, eu estou orando por ti. Você não me conhece. Eu estou olhando você. Estou te olhando. Eu estou orando por ti. Eu sei que você se batizou. E eu quero te convidar para trabalhar com a mocidade. E eu falei: estou para servir. Eu já tinha falado com Deus do tema. Para mim foi um privilégio que Ele pensara em mim. Mas Deus começou a trabalhar comigo, a trabalhar. E Deus começou nesse processo. Não é um evento, é um processo. Deus começou a me ensinar muitas coisas. Sabem, o lugar preparado por Deus, para a vida de Pedro, sem que Pedro conhecesse, sem que Pedro pensasse nisso,
o lugar era o mar, a barca, as redes. Pedro não sabia de nada, mas Deus todo está nas suas poderosas mãos. E Deus estava trabalhando na vida de Pedro. Ele era um experto, ele era um empresário, ele tinha sua própria barca. Ele não era um homem qualquer, era um pescador qualquer por aí. Não, ele era um empresário, ele tinha sua própria barca. Mas Deus falou: agora, olha a analogia, como Deus faz a comparação. Não será mais pescador de peixes, mas agora serás pescador de homens. Usa o mesmo analogia do trabalho que ele fazia por anos, e agora fala: esse trabalho que você fez por anos, agora você vai fazer na minha obra. Interessante. E Deus começou a trabalhar. Isso foi um processo na vida de Pedro. A gente conhece que Pedro passou por umas que a gente dá, como se fala? Não falamos muito de Pedro. Nossa, puxa, Pedro não entende, não sei o que tal. Mas Pedro é muito similar a nós. Quantas vezes Deus tem falado? Quantas vezes Deus tem usado pessoas? Quantas vezes no processo Deus continua a trabalhar e a gente não, a gente resiste. Não, comigo não. Não, com ele sim, comigo não. E a gente duvida, a gente não crê. Não, comigo não é esse mistério. Será com outro? Comigo não. Eu não posso, eu não tenho, não me sinto capaz, não me sinto capacitado para isso. Mas Deus está trabalhando. Gente, Deus está trabalhando. Irmãos, igreja, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. E você fala: mas eu não creio, comigo não. Com aquele sim, com o outro irmão sim, mas comigo não. Deus está trabalhando. E Deus está nesse processo conosco. Nosso caráter é o primeiro. Trabalhar nos sentimentos. Sabem, quantos de nós arrastamos pensamentos, sentimentos da nossa vida de lá de atrás? E quando Deus está aqui conosco trabalhando, esses sentimentos, essas experiências de lá de atrás de frustração vêm à toa. E a gente fala: não é possível, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sinto que sou capaz. E esse sentimento de frustração, esse sentimento de medo, esse sentimento de eu não sou capaz, eu não sei, impotência, de impossibilidade. Mas a minha vida, mas Deus trabalha assim, desta forma, igreja. Deus pega aquilo que não é, para que seja, e para que a glória sempre seja dele. Nós somos vasos, e como vaso de barro, Deus tem depositado um tesouro. E esse tesouro está neste vaso, nesta vasilha, débil, fraca. Mas Deus colocou um tesouro. E a Bíblia diz, quando Paulo menciona o tema, ele diz: isto acontece, de que esse tesouro é depositado neste vaso de barro, para que a glória seja sempre dele, para ele, por ele. Em ele somos, para ele somos, em ele nos movemos, todo é para ele. Eu sou um vaso. O pastor Camal estava falando ontem: como é esse negócio? Tudo é de Deus, mas Deus conta comigo. Tudo é dele, mas ele quer trabalhar com a gente. Como é esse negócio? A glória é dele, os milagres são dele, a palavra é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é dele. Mas a gente pergunta: mano, se tudo é dele, se ele tem todo o poder, se ele faz tudo, como é que ele quer trabalhar comigo? É um mistério.
Eu não sei te responder. Mas Deus trabalha conosco. Homens falhos, homens fracos, homens que nos frustramos, que muitas vezes chegamos na frustração diante de Deus. Deus, não sei o que estou fazendo. Mas a glória sempre será dele. Sabe? Essa impossibilidade, essa incapacidade, essa frustração, quando a gente está naquela, como se fala? O casulo, onde a gente não vê luz, onde a gente está, parece que aprisionado, como se não tem saída, como que a gente não entende nada, absolutamente nada do que está passando comigo. Sabe? Deus está trabalhando. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E ainda que a gente não vê nada acontecer, e ainda que a gente vê acontecimentos muito pelo contrário, a gente se frustra mais. Mas Deus está trabalhando. No casulo Deus trabalha. Lá no casulo Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas não entendo. Não é para entender. Mas como? Ele faz. Mas Deus está trabalhando. Deus te chama pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Ele tem contigo um mistério grande. Você, irmão, você não precisa que se levante um profeta para falar: eis meu filho que eu tenho contigo um grande mistério. Não, você não precisa disso. A palavra já diz. Sabe o que fala Pedro? É interessante. Você lê 1ª e 2ª de Pedro. Povo escolhido de Deus, real sacerdócio, nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos tomou das trevas para a sua luz. Eu pergunto, quem fala disso na escritura? Pedro. Pedro fala aos anciãos da igreja, fala: a grei de Deus precisa ser tratada com amor, não como se você fosse o senhor deles, não, sino sendo o exemplo deles, não por ganhança desonesta, mas voluntariamente, com amor. Quem fala disso? Quem fala disso? Pedro. Pedro fala. E isso tem muita autoridade, porque isso aconteceu na vida dele. Sabe que Pedro, sendo um empresário, foi Pedro, não sei se os irmãos lembram, foi Pedro que falou para Jesus: olha, Jesus, eu vou fazer uma pergunta, mas não se incomoda comigo, não tenha raiva de mim. Mas olha, o que acontecerá com pessoas que temos deixado tudo? Nós deixamos isto. E então, e aí? Quem perguntou isso? Para quem? Foi Pedro que perguntou para quem? Para Jesus. Pedro teve a coragem que não teve outros. Pedro teve a ousadia de perguntar para Jesus: e aí? E então? Eu disse isto, eu tinha minha barca, eu estava lá muito bem, meu trabalho, que tal. E então? Sabe o que falou Jesus? Pedro, não se preocupe não. Não somente você vai ter 100 vezes mais nesta terra, mas também terá a vida eterna. Oh, glória! Aleluia! Oh! Que luta com o caráter de Pedro. Mas glória a Deus por Pedro, porque se parece tanto a nós, se assemelha tanto a nós. Pedro, no seu caráter, sendo um homem muito impulsivo, ele teve uns momentos aí que não foram muito bons. Tipo, ele negou o mestre. Quantas vezes? 3. A pergunta é: por quê? Por quê? Se você olha a escritura, foi Pedro que acompanhou a Jesus
próximo, quando Jesus foi arrestado, quem seguiu e esteve mais próximo, mesmo sendo afastado de Jesus, mas aquele que esteve mais próximo de todos os discípulos foi Pedro. Pedro foi aí. Foi por isso que ele negou. Porque quando as pessoas que estavam vendo o acontecimento com Jesus, agora estavam vendo a Pedro e escutando a Pedro, falaram para ele: ah, você é um deles. Mas por que isso aconteceu? Porque Pedro estava perto, não estava tão longe, mesmo com tudo o que tinha acontecido. Mas não fala que isso passou com Natanael, não fala que passou com outro, mas Pedro estava ali. Então Pedro amava a Deus, amava a Jesus, mas tinha medo. E como não ter medo? E por que negou o mestre? Por medo. Medo que poderia acontecer com ele também. Mas sabe, eu quero falar disto. Você lê, Jesus terminou seu ministério, morreu na cruz. E depois da morte, Pedro entra em um conflito e em uma luta na sua mente. João capítulo 20, por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 20. Olha a luta de Pedro. João capítulo 20. Oh, Pedro, glória a Deus por Pedro. Oh, que exemplo na vida de Pedro é para nós. Capítulo 20. Fala que Jesus é morto. Capítulo 21. Capítulo 21. Depois disto, capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, olha o que Simão Pedro falou: Vou. Jesus tinha falado que ele seria quê? Que já não seria pescador de peixe, mas agora seria pescador de homem. Mas agora Pedro está num conflito. Jesus morreu. Todo mundo estava desanimado, não sabia o que tinha acontecido. Pedro está num conflito na sua mente. E ele falou: puxa, não foi não. Eu vou pescar de novo. Mas Jesus já tinha falado. Ele disse: vou pescar. E como ele era um líder por natureza, os outros falaram: vamos juntos, estamos nisso, vamos lá. E ele foi. Mas olha o que acontece. Jesus apareceu, versículo 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, você vai pegar agora uma palavra que é muito similar à de Lucas, capítulo 5. Similar, não igual, mas similar. Quem falou? Lançai. Lançai quê? Hacia onde? À direita. Para quê? Que falou em Lucas 5? Para Pedro, exclusivamente para Pedro. Mar adentro, lançai a rede para pescar. Você fala, lançar a rede para pescar, pastor. Não, mas não sobra. Nada sobra, nada está aí por acaso. Não. Jesus falou para ele lá em Lucas 5: lançai a rede para pescar. E aqui agora lançai, não está falando exclusivamente com Pedro, mas também com os outros que estavam com Pedro, que eram discípulos também. Lançai a rede à direita para pescar. E então, versículo 7, ou versículo 6 melhor, e ele diz: lançai a rede para a banda direita do barco
Acharei, lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Pela quê? Multidão. Outro milagre similar ao milagre similar ao milagre que aconteceu onde? Em Lucas, na chamada que Deus fez com ele. Agora aqui aparece um milagre similar, não igual, mas similar. Apanharam tantos peixes que a escritura menciona um número exato. Quantos foram? 153 grandes peixes. Não pequenininhos. Não era sardinha. Peixe grande. Mas era muito, uma multidão. Ele não podia. Então aquele discípulo, aqui é João, a quem Jesus amava, disse a Pedro: "É o Senhor." E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, que falou? Que fala a escritura? Colocou a roupa e diz que falou a escritura, se lançou ao mar e os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes de terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes. Logo desceram para a terra, viram ali brasas. Olha o que acontece. Quando chegam em terra, o que aconteceu? Quando eles chegaram na terra, o que aconteceu? O que tinha lá na praia? Hoje vamos comer peixe. Eu não sei, mas eu vou comer peixe. Vamos comer peixe. Oh, glória. Que estava lá na praia? Na praia estava um peixe. Nas brasas ali. Oh, que delícia. Pastor, nem fala. Meu Deus do céu. Na hora do almoço, o pastor falando de peixe assado. Está de brincadeira comigo. Oh, glória. Tinha peixe, irmão. Mas não somente peixe. Oh, a escritura está dizendo: tinha um peixe assadinho ali, bonitinho, saboroso. E a palavra diz: disse-lhe Jesus: trazeis dos peixes que agora apanhastes. Tinha peixe, mas também tinha pão. Versículo 9. Jesus disse: traiga agora dos peixes que vos apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede na terra, cheia de 153 grandes peixes. Quantos? 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Sendo tantos, ¿qué? A rede não se rompeu. Tudo isso que está acontecendo, agora me fala, tudo isso que está acontecendo, para quem era? Deus está falando com quem? Fala comigo. Com quem Deus está falando de perto? Com Pedro. Pedro, seu trabalho de pescaria já foi. Eu te fiz uma chamada transformadora. Você está num processo sem entender muitas coisas. Você está com dúvida, você está com sua mente em outro lugar. Você está querendo voltar à pescaria de peixes. Mas agora olha o que Jesus faz com ele. Com ele, exclusivo com Pedro. Agora, versículo 11. Simão Pedro subiu, puxou a rede e tal. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era. Todo mundo estava. Imagino, eu sou muito. Imagino que todo mundo olhando para Pedro. É contigo, Pedro. Você sabe que é contigo. A Bíblia não fala disso, tá bom? Vamos fazer aqui um parênteses. É a minha imaginação. Imagino que todo mundo. É com você, é um mistério. E era com ele. Versículo 13.
Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava. Era que? Terceira vez. Você vai ver esse 3 vezes. 3 vezes negou, terceira vez Jesus apareceu e agora vem. 3 vezes era que ele e Jesus já se tinham aparecido. Versículo 15. E depois de terem jantado, todo mundo estava com barriga cheia, feliz, tá bonitinho. Disse Jesus a Simão: Pedro, vem aqui. Tem uma conversinha contigo num particular. Vem aqui. Vem. Mas olha como fala. Não fala Cefas, fala Simão, filho de... Oh Deus. Simão, filho de Jonas. Versículo 15. Ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que te amo. Tudo bem. Apacenta meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez. Vamos lá, segunda. Filho de Jonas. Esse era. Pero Jesus tinha falado: tu serás. Filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu e lhe falou, que falou ele: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Oh, irmão, sabem, a graça e a misericórdia de Deus é tão grande, mesmo no processo de não entender o mistério que Deus tem conosco, mesmo se não entender, sem ter claridade da chamada de Deus, dessa chamada transformadora. Deus é paciente, Deus é longânimo, e Ele volta a falar conosco. E Deus está nesta manhã. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, e não todo mundo entende. Eu também sei que não todos os que estão nesta casa entendem o que eu estou falando, mas sei que alguns, não todos, mas alguns entendem o que Deus está falando. Deus tem chamado, Deus está trabalhando, muitas coisas têm acontecido. Você sabe que Deus te chamou para um mistério grande, que você tem uma chamada para o ministério, que Deus tem uma chamada grande para a tua vida. Você não tem entendido muitos acontecimentos na sua vida nos últimos tempos, mas Deus continua a falar: eu te amo e eu tenho contigo um mistério. Eu sou paciente contigo, mas Deus está falando de novo contigo. E eu quero que você se aprimore, que eu tenho um concerto contigo hoje. E você sabe que eu te amo, e conheço que você me ama, mas estás em uma aflição, estás aflito, estás em uma briga. Eu não quero ministério. Não, eu não quero isso, eu larguei tudo, eu já servi, eu já fiz tanta coisa, mas não quero nada. Não quero nada com nada, ponto. Mas Deus está falando contigo, Deus está trabalhando. Sabe por quê? Porque a sua vontade, o seu amor está por cima, o seu querer está por cima. Eu tenho a certeza que, olhando humanamente, eu não tinha escolhido 12 pessoas como aquelas que Jesus escolheu. Nunca. Um Judas que guardava o que não era dele. Um Simão Pedro que era com a faca na mão. Ele cortou orelhas. O caráter de Pedro foi terrível. Ele era com a peixeira. Ele era um pescador. E sendo pescador, ele tinha que, olha, um discípulo com uma peixeira na cintura todo o tempo, no cinto. E então, irmão, paz do Senhor,
com a peixeira cá. Mas esse era Pedro. Pedro cortou a orelha lá do... Mas Jesus estava trabalhando nele. Jesus não dispensou a Pedro. Jesus não dispensou a Pedro. Jesus falou: Pedro, eu tenho contigo um mistério. Eu vou trabalhar no teu caráter. Eu vou agir, eu vou trabalhar até que você entenda. Sabe, Deus falou com Jacó: eu não te deixarei até que não faça contigo o que eu tenho dito. Essa palavra Deus falou com Jacó, que foi outro homem terrível. Deus está trabalhando contigo. Deus quer a tua vida, que você se aprimora e você coloque: Deus, faça o teu querer na minha vida. Sei que tenho muitos erros, sou uma pessoa muito falha. O meu caráter eu tenho que mudar tanto, Senhor. Mas Deus fala: eu te amo. Eu te amo. Amém? Fique de pé, por favor. Uma chamada transformadora. Primeiro, as pessoas que não são crentes, aquelas pessoas que não têm a Jesus no seu coração e que estão aqui nesta manhã, nesta casa, e você, ao escutar a palavra, fala: pastor, Deus falou comigo porque eu estou aqui e sou a graça e o amor de Deus, sabe? Que eu preciso que Deus me perdoe dos meus pecados. Eu preciso que Jesus faça um milagre na minha vida. Pedro se postrou dizendo: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pedro reconheceu o seu pecado naquele milagre no lago de Genezaré. E as pessoas que estão aqui que não são crentes, eu quero fazer um convite carinhoso, voluntário. Se você crê que Deus te trouxe para que você, nesse dia, abrisse o coração, ouvisse esta palavra, é contigo. Tem alguém, porventura? Uma pessoa, um homem, uma mulher? Ou de repente você diz: eu já fui crente. Eu já fui, muitos anos atrás. Mas eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu estou aqui nesta manhã. E Deus está falando comigo. Hoje é o dia para você fazer o concerto com Deus. Tem alguém, porventura? Alguém que se afastou dos caminhos? Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém mais? Alguém mais que diz: pastor, eu me afastei, eu conheci, eu sou conhecedor da palavra, mas eu estou afastado da igreja, dos caminhos de Deus. Tem alguém mais? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar pela vida de Valmir. Levanta sua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Hoje há festa no céu. Há festa no céu pela vida do Valmir. Ele está retornando, ele está voltando na casa do papai. Ele está retornando para os caminhos de Deus. Abençoa a vida desse jovem. Pai, cumpre o teu querer na vida deste moço. Faz um milagre acontecer na sua vida agora. Entra com providência agora, pelo poder da tua palavra. Enche o seu coração, Senhor, do teu poder, do teu amor, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, não sei se você sirve ou não sirve a Deus, se você é um servo de Deus, se você é um ministro na casa de Deus. Mas a igreja que está aqui nesta manhã presente, levanta as tuas mãos, por favor. Levanta as tuas mãos e fala com Deus aquilo que Ele falou contigo. Fala.
aquilo que é preciso falar da tua parte. Deus está falando contigo. Eu tenho uma chamada transformadora. Deus trata no nosso caráter. Ele é paciente, Ele nos ama, mas Ele também espera que a gente reconheça. Jesus falou com Pedro 3 vezes. 3 vezes Jesus esperou uma resposta, mas não foi senão a terceira vez. Escuta, irmão, não foi senão a terceira vez que Pedro falou da maneira acertada, da maneira correta. Pedro falou: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Essa era a resposta que Jesus estava esperando. Escuta, irmão, igreja. Pedro falou: eu te amo. Mas a terceira vez que Jesus perguntou, Pedro entrou em si. Pedro falou: Senhor, Tu sabes quanto te amo. Tu sabes dos meus erros, das minhas falhas. Vou fazer o que Jesus fez com Pedro. Eu vou insistir. Tá bom? Me perdoa, mas eu vou insistir. Não foi a primeira vez que Jesus teve uma resposta correta. Não foi a segunda. Foi a terceira vez, perguntando o mesmo. Aonde estão as pessoas que estão nesta casa nesta manhã, que podem dizer para Deus: eu sei que Deus tem um plano na minha vida, mas pela minha rebeldia, eu hoje não estou respondendo a Deus como Ele quer. Mas hoje Deus te trouxe. Hoje é o dia